Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, quero falar um pouquinho a respeito do ouro. Para onde será que a precificação do ouro pode chegar e também, efetivamente, quais são as forças que estão fazendo com que o ouro renove máxima atrás de máxima. Então, como vocês podem ver aqui na tela, já é manchete basicamente em quase todos os portais de economia e de finanças que realmente os metais preciosos, como ouro e prata, vêm renovando as suas máximas. Todavia, a gente vem quebrando máxima atrás de máxima e começa a vir aquele sentimento se esse movimento ele pode ser perpétuo ou se não, vai ser um movimento daqui em diante corretivo, porque é uma espécie de bolha. Eu acabei de assistir o vídeo do Fernando Yurich, que, diga-se de passagem, muito bem colocado, mas eu senti falta de algumas coisinhas que ele poderia adicionar ali dentro da análise dele, e eu vou tentar complementar um pouquinho daquilo que foi retratado pelo vídeo dele. Então, para a gente falar de ouro e efetivamente metais preciosos e até mesmo o Bitcoin, já que existe sim uma correlação até de propriedades entre ouro e Bitcoin, vamos vir aqui no preço do ouro, que claramente a gente pode perceber que vem se valorizando aí de forma bem impressionante, mas quando a gente olha pelo RSI, por exemplo, nesse momento ele vem aqui em sobrecomprado. Em outros momentos da história recente, a gente já teve momentos similares, tá? Então a gente teve aqui, por exemplo, no início de 24, esse RSI sobrecomprado também. E aí quando o pessoal fala que agora vai vir uma correção iminente e extremamente danosa em cima do metal precioso, justamente porque agora no diário a gente teve um fechamento de um candle aí no negativo, né, no vermelho, percebam que quando o RSI está esticado, o ouro ele apenas em momentos como esse, apenas perde ali a força compradora no momento, mas ele não traz uma correção significativa. Muito pelo contrário, ele pode lateralizar. Então isso é importante ser situado, porque você ainda tem, muito provavelmente, margem e janelas para se posicionar em ouro. E aí eu vou trazer aqui algumas das estruturas que estão se formando em cima do ouro, que nem tange muito a análise técnica aqui, mas que pode ser uma quebra de paradigma, de tendência, quase que como se voltássemos ao padrão ouro na economia, tá? E aí, para isso, eu vou usar alguns gráficos aqui muito bons do Otávio Costa, que é um brasileiro, inclusive, que fala muito sobre macro e sempre falou muito sobre metais preciosos, que ele trouxe um infográfico aqui maravilhoso, que eu acho que retrata muito bem esse movimento. Então, são justamente os bancos centrais ao redor do mundo aumentando as suas reservas de ouro, tá? Então, perceba que esse movimento começou a se inverter pela primeira vez desde 1996 entre a quantidade de ouro dentro das reservas financeiras dos bancos centrais contra ali as treasuries americanas. E aí isso tem alguns motivos. Talvez o primeiro motivo seja a desconfiança do dólar e da soberania dos Estados Unidos, principalmente com uma dívida historicamente alta e insustentável. Hoje, os juros da dívida, por exemplo, já é maior do que se gasta com defesa militar nos Estados Unidos, então é bem simbólico. E também, efetivamente, a tendência que a gente tem aí claramente de vermos num futuro tanto de curto e médio prazo uma diminuição da taxa básica de juros norte-americana. Então essas treasuries ficariam menos atrativas e, consequentemente, se você adiciona aí dentro desse bolo essa falta de previsibilidade para onde o dólar vai, então a reserva de ouro parece-me que faz total sentido. Então, por esse gráfico aqui, a gente pode sim ver uma quebra de tendência estrutural aí que não ocorria ali basicamente desde 1996. Então, isso seria muito significativo. Por esse outro gráfico aqui, a gente consegue ver realmente que ano após ano a gente tem aí os mercados, os bancos centrais trazendo nessas reservas em ouro cada vez mais frequente. Então a gente percebe que o ouro, dado justamente aqui por esse gráfico de colunas aqui de barras mais amarelado, ele vem roubando espaço justamente do dólar, tá? Então a gente está percebendo, também é uma dinâmica de mercado pelo Donald Trump querer enfraquecer um pouco o dólar, e aí em contrapartida a gente tem esse ouro vindo suprir, né, essa demanda dos bancos centrais por aí. E aí eu trago outro gráfico também bem interessante, que é uma perspectiva sobre essa alta do ouro, tá? Então a alta do ouro agora atual vem justamente aqui pela linha vermelha, tá? E aí percebam que por mais que o ouro tenha batido e renovado máxima atrás de máxima, se a gente for colocar em outras
bull runs, vamos dizer assim, em cima da precificação do ouro, em alguns momentos históricos que até se assemelham talvez ao momento atual, perceba que o ouro ele se destoou bastante das médias históricas e teve movimentos ali de valorizações bem expressivas, como por exemplo o caso da média aqui da linha roxa, né, que é a média entre 1972, 78 e 2007. Então essa desconfiança do sistema financeiro tradicional atual e também da economia norte-americana e até pelo sistema SWIFT, essas reservas bancárias ali em dólar ser uma arma de guerra americana contra outros países e essa guerra comercial sempre aí em pauta entre Estados Unidos e China, então a gente tende a acreditar que a gente possa ver sim movimentos similares a esse daqui, tá? Inclusive, ajustando aqui a precificação do ouro pelo aumento da base monetária, pela primeira vez na história que desde 79 a gente está tendo uma quebra de tendência que pode servir como um estopim sim para a continuidade desse movimento. Então a gente teria aí muita margem. E, consequentemente, quem é talvez um dos maiores compradores aí de ouro na atualidade? É justamente a China. Então para pensar. A gente está vendo uma guerra comercial bem acirrada, ainda mais naquilo que tange terras raras, que talvez é o novo petróleo desse século, né, vamos dizer assim. E a gente tem aí a China se preparando para algo. Então ela está vendendo efetivamente títulos públicos norte-americanos, títulos de dívida, e está se abastecendo, né, se municiando ali de ouro, que é um ativo apolítico e que os Estados Unidos efetivamente não detêm controle. Então a gente pode esperar sim aí um evento bem catastrófico, né, e que o ouro ele tem aí se antecipado disso tudo, tá? E ainda pode jogar dentro dessa análise toda a perda do poder de compra pelas moedas fiduciárias como um todo, né? Então eu acho que cada vez mais está ficando nítido que as moedas fiduciárias elas não seguram valor nenhum. Diga-se de passagem, nós brasileiros conseguimos ver isso de maneira bem clara, segurando reais. Então, o que você conseguia comprar com R$ 100 em 2015 e o que você consegue comprar com R$ 100 hoje, você percebe uma depreciação do teu poder de compra extremamente elevado. Isso não é algo que tange apenas o real, isso é algo mundial. Todas as moedas fiduciárias são cubos de gelo que se desvalorizam. Então é de se imaginar que economias, bancos centrais, que fundos de investimento, pessoas físicas comecem a olhar para portos seguros ali e o ouro, um ativo milenar, já se provou no tempo quanto ser uma espécie de proteção global e que, mesmo que dentro da sua história ele não seja um mega investimento que vai multiplicar o teu capital por inúmeras vezes, no mais ele consegue preservar poder de compra. E talvez essa seja a linha de raciocínio que nós estamos tendo aqui. E aí só para a gente finalizar aqui e fechar essa análise, quero trazer até uma maneira interessante de se expor ao ouro no momento atual, que a gente pode fazer isso através das criptomoedas. E para você ainda se expor ao ouro e gerar rendimentos, vocês podem fazer isso através de piscinas de liquidez com Pax Gold, por exemplo, né, o Pax G, contra o SDC, que é o dólar. Então você consegue pegar ali e colocar uma exposição tanto em ouro quanto em dólar, e conforme vai havendo essas influências de mercado e essa precificação, principalmente se a gente entrar agora dentro de um cenário de lateralização, você consegue gerar rendimentos aí com esses dois ativos. Então é algo que, na minha opinião, faz muito jus ter dentro de qualquer portfólio. Então você elimina um pouco o risco de você estar segurando um ativo que em tese não gera yield, que é o próprio ouro. Mas você trazendo estratégias como pools de liquidez através do DeFi, aqui você consegue aí ter essa exposição ao ouro e efetivamente ainda gerar renda. Então, se você ficou até aqui, considere deixar aquele like, se inscrever para receber mais vídeos como esse e deixa aí nos comentários se você acha que agora a gente vai ter uma correção profunda nos ativos, naquilo que tange metais preciosos, como ouro e prata, já que surfaram muito bem esse movimento agora desde o início de 2025, ou se não, a gente pode ver esses preços aí continuarem subindo e renovando máxima atrás de máxima. Então eu quero saber a opinião de vocês, deixem o like, um forte abraço e até mais.